Estamos começando mais um Aldeia Cast, eu, Rodrigo Becker, Marco Leite, meu grande amigo aqui, começando o episódio de hoje, que tem o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. Está acontecendo, está avançando. E Canoas segue avançando também na proteção contra as cheias, com obras em andamento que já mostram resultados importantes do trabalho da Prefeitura em diferentes regiões da cidade. Os trabalhos do dique da Niterói, Mato Grande, Matias Velho e Rio Branco já avançam significativamente, reforçando a segurança de áreas estratégicas. Ao mesmo tempo, o Muro da Cassol está em fase de conclusão e deve ser a primeira grande obra de proteção contra as cheias entregue no Rio Grande do Sul, desde a enchente de 2024. É um conjunto de ações que a capacidade de resposta diante de eventos extremos traz mais tranquilidade para quem vive nos bairros mais atingidos. Quem quiser acompanhar de perto os avanços pode acessar o portal da reconstrução pelo endereço reconstrução.canoas.rs.gov.br e conferir o andamento das obras em tempo real. Está acontecendo, está avançando. Convidado de hoje, vereador Emílio Neto. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Me sinto honrado em ter sido convidado. A honra é nossa. Aqui com essas duas figuras da cidade. A honra é nossa. Queria começar te perguntando já, porque o assunto a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? A questão da Corsã. Queria te perguntar, é importante ter uma CPI da Corsã? Por quê? A CPI ainda estão lá as assinaturas, né? Hoje temos 4 ou 5 assinaturas esperando mais. Sim. Né? Eu creio que os vereadores vão acabar se convencendo da necessidade, né? E vão acabar assinando. Acho que não tem como escapar de colocar a Corsã no banco dos réus. Outras cidades no Rio Grande do Sul já estão montando CPIs e audiências públicas, né? Tem cidades que já pediram judicialmente a suspensão do contrato por descumprimento, né? Por descumprimento. Então eu vejo que aqui em Canoas a situação não é diferente do estado inteiro, ou seja, eu nunca posso dizer que a Corsã não gosta de Canoas, porque ela está fazendo essa maldade com o estado inteiro. Então está na índole da empresa. E aliás eu peço perdão para a Corsã, porque o nome deles é a Egeia, né? Só que eles resolveram continuar com o nome Corsã. Então eu tenho que dizer Corsã, eu tinha um carinho muito especial por essa empresa, sempre defendi essa empresa. E hoje eu tenho que estar falando da Corsã, mas quando eu falo Corsã, não é uma empresa estatal. Desculpa. É uma empresa que tem dono, é uma empresa que o dono talvez não saiba onde fica Canoas, mas que tira daqui o maior lucro dessa empresa. Canoas é a cidade que dá mais de 25 milhões de lucro. Dizem que milionário é o cara que tem 1 milhão, né? Corsã, lá todo mês, fica 25 vezes milionária com o lucro da Corsã. Eu não sei por que eles nos tratam tão mal. Que empresa incompetente. O que tu tem visto, assim, que te leva a essa conclusão, assim? Você tá falando de contas acima da média, enfim, cobrança irregular. O que é o principal problema que tu tem identificado? É difícil responder a tua pergunta porque não tem um principal problema. Existe um cabedal de problemas que ele é, inclusive, generalizado no Rio Grande do Sul. Primeiro, eles abrem buraco na rua para ganhar com isso, para ter lucro com isso. A pessoa vai ter água, vai pagar esgoto, vai pagar taxa, vai pagar tudo aquilo que eles estão cobrando. Eles não têm a capacidade de remendar de forma satisfatória. Eles conseguem remendar um asfalto que está bom e em 2 dias o asfalto afunda. E qual é a vergonha para nós? Eles não vão lá consertar. Eles pegam uma rua calçada, que ela é mais simples, que o asfalto tem menos tecnologia, aquelas pedrinhas, né? Sim. Então ali as pedrinhas, então soca bem a terra, bota uma areinha, né? Eu acho que eu pegando mais 3 pessoas aí eu consigo fazer melhor que a Corsã. Soca bem essa terra, pega um socador, aqueles, né, que a gente pegava um pedaço de pau, um eucalipto e socava bem a terra. Eles têm toda a tecnologia. É incrível. Eles não conseguem deixar do mesmo jeito. Eu vi que a gerente da Corsã disse assim, gente, mas o asfalto deixa marca, até um cirurgião plástico deixa marca, né? Só que o cirurgião plástico, normalmente ele deixa a gente melhor do que antes. Pode ter uma marquinha, mas eu fiquei melhor do que antes. Fiquei mais espichadinho, mais magrinho, mais isso, mais aquilo, né? Não, a Corsã, o cirurgião plástico é o inverso. As pessoas dizem como é que é aquele negócio para ficar mais bonito, que eles dizem, como é que é da... Harmonização. Harmonização, eles fazem uma demonização. É essa a questão, porque fica ruim. Então esse é um.
Outra coisa, a gente sabe que até, se tu gastar até um número X de metros cúbicos de água, tu vai lá pagar um valor. Tu gastou até 10 metros cúbicos, então tu vai pagar 8, 9 reais o metro cúbico da água. Mas se passar disso, aí o metro cúbico fica mais caro. Então o que acontece? Não, podemos fazer pela média, porque a média, a diferença de preço entre, hipoteticamente, 10 metros cúbicos ou 11, ela não é proporcional, porque quando tu chega no 11, a tua conta era 8, vai passar a ser 12. Sim, encarece tudo. Aí, esse é o primeiro absurdo das pessoas. Já teve um rapaz aqui em Canoas, não vou citar o nome dele, mas eu vou levar ele na Câmara de Vereadores. Ele foi lá e desligou o registro da casa dele. Desligou. Não quero mais água. A mãe dele mora do lado. E ele diz, mãe, eu vou com a tua mangueira aqui, eu vou encher a minha caixa d'água. E vou ficar um mês sem água para ver o que acontece. Resultado, no outro mês, a mesma conta. Assim, alguma coisinha para mais, para menos. E ele diz, mas eu não gastei água. Foi da minha mãe. Então, o da minha mãe deve ter vindo caro. Também veio o mesmo da mãe. Ele disse, então eu vou ligar. Ligou. O outro mês, a mesma coisa. Então é para tu ver. E isso, o que me chama a atenção, Marco e Rodrigo? Pode ser que alguém esteja contrário à Corsã. Pode ser alguém dessa turma da esquerda aí que não quer privatização, que não gosta de empresa estatal, coisa parecida, algum xiita escondido, né? Mas aí Canoas é o bunker dos xiitas, porque a cidade inteira reclama da mesma coisa. Então esse é um outro problema. O terceiro problema. Hoje ele diz o seguinte, ó, tá aqui o esgoto, tu vai ligar o esgoto e tu vai pagar 70%. Tá bom? Tá caro. Tá caro. Mas eu vou pagar. Afinal de contas, nós queremos tratar o esgoto, nós queremos cuidar dos nossos rios, das nossas vertentes, etc. E tal. Só que daí, a Corsã chega lá e diz, ó, tá aqui, tu liga aqui. A pessoa diz, olha, eu tenho dificuldade, porque antes estava ligada lá. Não, agora não é mais lá, agora é aqui. Casa de esquina, por exemplo, que era numa rua, passou para outra. Então a pessoa tinha que dizer, mas se eu passar por dentro aqui tem uma garagem, eu vou ter que rebentar o meu piso, eu vou ter que fazer a minha cozinha, porque as pessoas fazem, né? Não é comum, eu vou fazer um puxadinho, eu vou fazer isso, fazer a garagem, eu vou asfaltar, eu vou calçar. Eles não querem saber disso, a realidade de cada um. Mas por que isso não bota lá na frente? Por que tem que ser, não, aqui é mais perto, aqui é mais isso? Eles não têm a menor sensibilidade. E a gente está lidando com pessoas pobres da cidade. Porque os endinheirados, eles já estão pagando o esgoto e eles moram no centro da cidade. Já está resolvido. Agora tu chega lá na vila e tu vê o seguinte, eu vou ter que pagar isso, eu vou ter que pagar essa taxa. Ele paga uma taxa para ligar o esgoto, ele paga para transferir. Aí a pessoa diz, olha, não consegui ligar. Então de agora em diante tu não vai pagar 70%, tu vai pagar 140%. A impressão que tem, talvez seja um absurdo da minha cabeça, que às vezes a gente viaja, né? A cabeça da gente às vezes viaja longe. Talvez a impressão que dá é que a Corsã prefere que eles paguem 140% e não 70%. Entra mais dinheiro, né? Esse é que eu acho absurdo, Marco. Se eu pago 70% para ligar, se eu não ligar eu pago 140%. Não, mas é uma forma de multar as pessoas para forçá-las a fazer a ligação. Bom, mas então se tu quer forçar a pessoa a ligação, pede para a equipe lá fazer a ligação e cobrar de forma paulatina na conta das pessoas. Olha, se tu ligar, tudo bem, se tu não ligar, vai vir uma equipe aqui, vai fazer a ligação para ti. Ah, mas eu não posso, a gerente da Corsã diz, mas eu não posso entrar no terreno da pessoa. Não pode se a pessoa não autorizar. Porque agora eles querem, inclusive, que os hidrômetros fiquem fora da rua, fora de dentro do pátio, para manusear melhor. Se roubarem o teu hidrômetro, sabe o que acontece? Tu vai pagar.
tu vai pagar o hidrômetro. Sim, dentro das casas eles já são enjaulados, né? Que é para ninguém roubar, né? E hoje já está, culturalmente, ele já está num ponto acessível, né? Já está no ponto na rua. Exato, isso. Mas então absurdo. A leitura é feita desde que a Corsã era pública. Agora, o que acontece que vocês talvez não acreditem nisso, rapaz, possa achar que é história de vereador. Eles estão cobrando esgoto de quem não tem esgoto. Não é que a pessoa... Porque o que eles dizem? Não, a disponibilidade do esgoto me permite te cobrar. E é verdade. Mas o esgoto não está disponível. Tu vai ali na João de Barro, tem rua que não tem esgoto. E estão pagando esgoto. Mas não está disponível. Um vídeo que eu fiz, eu peguei o Seu Gentil ali, que estava cobrando um valor exagerado dele, já olhei na conta dele, assim, ele gastou. Primeiro disseram que ele gastou uma conta, porque ele vinha gastando, durante a vida dele, 18, 19 metros de água. Então pagava um valor lá. Aí ele passou, sem explicação nenhuma, para 40 e poucos. E ele disse, mas eu não tenho vazamento, pode ver, eu ligo aqui, tem um problema. Não, o problema é do senhor, o relógio não mente. Vocês parte do pressuposto que o relógio não mente, mas então sou eu que estou mentindo? Aí eu sei que a conta dele deu quase 3 mil reais. O homem estava apavorado. Mas dos 3 mil, 1.700, porque daí estavam cobrando 140% do esgoto, porque o esgoto não estava ligado. Ele disse, mas ligar aonde? Aí tu procurou, a gente foi procurar a caixinha da Corsã. Não tem aquela caixinha com o símbolo da Corsã. Ou seja, não está disponível. Não está disponível. O famoso bueiro, né? Isso. Não, aqui tem uma ligação de esgoto que a Corsã faz na frente das casas. Isso. E aí ela ali... o bueiro tem, mas que daí é o tal de PV, poço de visitação, que aquilo é água pluvial. Mas não era para largar na pluvial, porque na pluvial não é tratado. Sim. É uma outra rede que pega o esgoto para... Inclusive, isso é uma coisa que a gente... Essa caixinha ajuda a identificar onde tem o esgoto mesmo. Isso. Já na rua tu vê a caixinha ali. Ó, aqui tem o esgoto. Ah, lá que ela não tem. Que é o caso que tá falando ali do Seu Gentil. E o que acontece? E isso, Matias Velho, em geral, não é aqui, ali, é em geral na cidade. Porque o que acontece? Se a Corsã disser o seguinte, ó, tá disponível para ti. Tá beleza. Aonde? Não, a gente não botou a caixinha ainda. Sim, mas... Tu disse que está disponível. Não, mas aqui embaixo passa uma rede. Sim, mas para eu ligar, eu tenho que saber aonde. Até para eu desviar o cano de dentro da minha casa. Para onde eu vou? Eu vou lá para frente, eu vou para os fundos, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou 10 metros para cá, porque é um cano que sai. Não, Não, e até para a pessoa também não... Se cada morador for lá picareta no cano, não vai virar uma... Ele não pode fazer isso. Não, tem que estar disponível o acesso. Isso, por quê? Tem que estar disponível e a Corsã, depois que tu diz o seguinte, olha... Fiz a ligação deles, vão lá, olham, pegam aqui, dá descarga lá. Deu descarga. Tá funcionando. Caiu água aqui, tá funcionando, eles dão ok. Mas daí a pessoa vai ligar aonde? E é isso o absurdo. Aí o que acontece? Tu vai ali na empresa. Porque eu vi a gerente da Corsã dizendo que vão botar mais pessoas para atender. Sim, ela fala em 21 novos leituristas e mais alguns para atender, né? Aí está o absurdo, quer ver? Não é o pior absurdo, né? Mas é um... Essa empresa assumiu e enriquece na cidade de Canoas. Só agora que ela viu que precisa de 21 leituristas. Porque tudo bem, quando é o poder público, tem que fazer concurso, tem que selecionar, mas é uma empresa. Ela bota uma placa ali na frente, precisa de 21 leituristas hoje, amanhã tem 40. Agora, claro, eles não podem fazer as pessoas caminhar no sol o dia todo e pagar um salário mínimo, né? Mas é mais vantagem não ter leiturista, Marco. Essa é a questão. Você faz pela média, né? Tu faz a lei pela permite, média, tem uma margem ali. Tu faz pela média, não deu tempo, não deu isso, não deu aquilo, etc, sabe? Eu não preciso pagar leiturista. Esse é o problema da privatização de algo essencial para a vida. Tá, mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma pergunta mais voltando no tempo. Foi feita uma PPP em Canoas que se aprovou por X tempos, quantos anos? 30 e poucos anos, tá certo. Agora, eu vou morrer e vai continuar essa empresa aqui ainda. Mas acho que vai sair antes. A empresa presta um serviço ruim, conforme tuas palavras, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Canoas não é uma ilha, todo mundo sofrendo com a EGEA, né? Que não é a Corsã. Porque quando foi feita a PP da Corsã, a Corsã era estatal ainda, né? Mas a gente sabia que aquilo era preparação para... Que veio na sequência. E é por isso que... Enfim, não, mas deixa eu terminar só o meu pensamento aqui para a gente completar.
Agora a gente vê que o mau serviço está sendo feito e se quer ver o que se pode fazer com a CPI, né? Que tu entrou na CPI, aguarda assinaturas, e houve uma reunião na Câmara agora tempo atrás, por isso que a gente trouxe a gerente aqui, a Renata, né? Isso. E ela falou que houve um acordo, que conversou com os vereadores, enfim. Uma quebra de contrato através da CPI não pode ser mais prejudicial do que a solução de tentar consertar com a empresa o serviço? Minha opinião, assim, Marco, eles têm um grau de incompetência enorme. Qual é a dúvida que eu tenho? Se isso é proposital ou não, certo? Eles têm, pela lei federal, eles têm um limite para chegar a 90% do tratamento de esgoto, senão eles podem perder, certo? Minha opinião, a empresa está apostando em não atender isso. E chegar daqui 10 anos e dizer, realmente não consegui, eu estou indo embora. Mas aí já enriqueceu as nossas costas. Porque qual que era a perspectiva da lei? Era fazer o tratamento do esgoto, que as pessoas todas tivessem água, a universalização. Todas tivessem água e que o tratamento de esgoto, até o ano X ali, fosse 90%. É o famoso marco legal, né? O marco legal, certo? Bom, com isso, o Eduardo Leite, né? Muito embora ele tenha mentido para o povo dizendo que não ia privatizar a Corsã, ele privatizou. Ele vendeu a Corsã. Vendeu a Corsã, vendeu a CE, vendeu tudo que ele podia, ele vendeu, né? Que bom que agora nem o partido dele aguentou ele, né? Vendeu ele também. O que acontece? Com a venda da Corsã, a venda se tornou palatável à iniciativa privada porque houve a PPP da Corsã. Porque com isso, o lucro da Corsã iria dobrar. Por quê? Porque eu não cobro só a água, eu cobro também o esgoto. E eu pego os dois. Então, querer cobrar 140% de esgoto é mais vantajoso do que cobrar 70%. E esse é o grande problema. A Corsã não tem interesse que a gente ligue o esgoto. Porque ela vai dizer o seguinte, não ligou o esgoto, mas o cara está pagando 140%, eu estou lucrando mais com isso. Sem fazer o serviço. Sem fazer o serviço. Eu não tenho condições. Porque se é o poder público, vai dizer o seguinte, olha, então, o que acontece quando o cara deixa um terreno sujo? A prefeitura diz, olha, no IPTU nós vamos te multar. E a prefeitura pode, inclusive, ir lá limpar o terreno e cobrar aquela limpeza para resolver o problema social. A Corsã poderia dizer, olha, então nós vamos fazer a ligação para ti, tu nos autoriza, porque uma coisa é a pessoa não fazer, porque não tem competência, porque não tem dinheiro, porque não tem condições. Outra coisa é a pessoa se negar a fazer. Nós precisamos tratar o nosso esgoto. Isso é uma necessidade, ninguém discute isso. O problema é que eles usaram uma necessidade que é pacificada, que todo mundo concorda que tem que ser feito, para ganhar dinheiro. Porque não pode eles dizer, não, nós vamos contratar. Vocês já tinham que ter contratado. E qual é o que eu vejo de mais sagaz nesse discurso deles? E isso eu falei para a gerente, com todo respeito, a gerente, né, merece o nosso respeito, é uma profissional, ela está lá trabalhando. Mas eu estou falando para a empresa, não é para a gerente, nem para o Madri, que é uma pessoa educada, querida, sabe trabalhar, já foi funcionário da Corsã. Eles, quando eu falo ali, eu falo em relação à empresa. Eles são os representantes da empresa. Estão sendo pagos para dizer aquilo, certo? Então eu estou falando da empresa. A tese deles é tão absurda porque eles pintam uma cidade como se não tivesse problema. Não, nós só vamos botar mais gente a atender. As pessoas não querem ser atendidas, as pessoas querem parar de ser roubadas. Tem gente que está vindo com conta de 18 mil. Essa conta é errada, tem problema. Então faz o seguinte, vai lá e assume que tu tem um vazamento, que daí a gente pode te dar até 90% de desconto. Sim, mas eu não tenho vazamento. Eu não tenho vazamento. Como é que eu vou fazer? Mas tem. Marcou no relógio, o problema é teu. Sim, mas não pode ser um problema no hidrômetro, não pode ser isso, não pode ser aquilo. O que eles fazem ali? Cobram um absurdo das pessoas. Aí chego lá, não, vou resolver o teu problema. Vou parcelar em 90 vezes a tua dívida. Mas eu não devo. Eu levei um caso muito semelhante aqui, inclusive o Madri me ajudou, que uma família que teve aqui no bairro Matias Velha, família Bessa.
eles me autorizaram a falar, tá? O rapaz da Corção, vamos cortar a tua água, falta o pagamento. Ô, moço, minha esposa está grávida. Minha mãe mora aqui nos fundos, a conta está em dia. Eu tenho que comprovar para o senhor. Não, a gente veio para cortar. Eu não adianta tu mostrar a conta, disse o atendente. Eu não adianta mostrar a conta. Nós vamos cortar, depois tu vai lá e... Não, tu não pode cortar minha água, está em dia. Não está em dia, o senhor deve mais de 7 contas. O cara foi entrar no portão, o dono disse assim, não, vamos fazer o seguinte, então vem com o mandado judicial para entrar no meu pátio. No meu pátio não entra. Porque... Não entra. Vai ficar ruim para ti. Não entra no meu pátio. Nem a polícia entra aqui, a não ser com mandado judicial ou num flagrante delito, né? O rapaz foi e disse, tô me sentindo ameaçado. Voltaram lá com 2 viaturas da brigada e 9 servidores da Corsã. Aí abriram a calçada dele e cortaram a água dele. Na rua? Na rua. Isso tudo está filmado. Desde os policiais até as pessoas, eles filmaram. Que bom que filmaram, né? Porque iam dizer que é mentira. Vieram aqui, viram que o vídeo que eu fiz, o vereador, qual é o problema? Tentei resolver, não deu. Vamos lá na Corsã? Vamos. Aí eu vim com as pessoas, olha, vim trazer as pessoas. Quem é o senhor? Daí, como casualmente eu sou advogado, né? Eu disse, não, eu sou advogado deles. E eu queria entender o problema para orientar eles o que fazer. Não, eles devem isso, aquilo. Eu digo, moça, ele não deve. Como é que ele faz para provar para ti? Imprime as contas que deve. Ela imprimiu só um monte de folha, eu peguei as folhas, guardei, estão comigo as folhas, porque às vezes depois diz que não existe, né? Tá aqui. E aí eu disse, então eu vou fazer o seguinte. E liguei para o Madrid, tem um problema aqui, as pessoas pagaram. Eu já vi aí, tem um monte de conta, me disseram aqui que inclusive a pessoa estava armada, por isso que foram lá. Tem até a foto. Eu digo, Madrid, faz o seguinte, então, me manda a foto dessa pessoa que estava armada, porque daí eu já vou sair daqui agora. Porque eu não quero estar defendendo pessoas que ameaçam os servidores da Corsã com arma. E ele disse, não tem a foto. Eu ouvi falar. O rapaz da Corsã. O atendente falou, que foi lá. Isso, assim, não, então eu vou te falar, Maria. Madrid, não existiu isso. Foi. Resumindo assim a conversa para vocês. Item por item eles foram provando, foram abatendo, e diz, não, realmente foi um erro da empresa, tá? Só que tem as contas de março agora, que fazia uns 10 dias que tinha vencido. Paga essas 2 contas aqui, agora, e daí elas vão lá ligar. Eu disse, não, mas só um pouquinho, essas contas de março aí, elas venceram faz 10 dias. Não, mas é que para nós religarmos, a pessoa não pode dever nada. Eu disse, não, mas vocês desligaram? Antes. Equivocadamente, vocês cometeram uma injustiça. Ali eu disse para a gerente, o que a senhora deveria fazer é pedir desculpa, porque estavam os 4 ali, o pai, a mãe, o filho, a mulher grávida, as crianças. O que você... Aí ela disse, não, mas se isso serve para o senhor, nós vamos pedir desculpa para o senhor porque nós erramos. Que bom que a senhora pediu desculpa. Agora mostra que a senhora realmente está com vergonha disso e manda ligar a água deles. Mas eles devem essa conta aqui, mas essa conta faz 5, 6 dias que venceu. O corte não foi por causa dessas contas, foi por contas que não existiam. Eu tive que de novo ligar para o Madrid, resumindo, foram lá e ligaram a conta dele, o rapaz foi para casa, ele só vai para casa que vão ligar a tua conta, a tua água. Fazendo um trocadilho, né? Tu ainda é um privilegiado, né? Tu foi a Madrid, e quem não vai a Madrid, né? Pois é! Não, mas tu sabe, assim, ó, a vergonha. E o prejuízo, calçada, tu sabe o que as pessoas dizem dele lá quando passa na frente da casa dele? Ó, o ladrãozinho de água! Por quê? Sabe como é que é a vila? 2 viaturas, 9 homens quebrando uma calçada, 2 carros da Corsã. Os caras olhando, o que está acontecendo aqui, né? Isso aqui é a operação bica d'água, né? Se é a polícia que está ali. Sim, tem lá. E é isso que eles fazem com o cidadão. E tu sabe quantos avisos de corte ele recebeu? Nenhum. Então cortaram a água dele sem aviso de corte, cortaram a água dele listando em dia, fizeram ele passar vergonha. Aí foram 9 homens, né? Eu vou passar para o WhatsApp de vocês. Se vocês querem tornar público depois, pode tornar. A família me autorizou. 9 homens da Corsã, dá para contar no vídeo, assim, quebrando a calçada. Um quebra, o outro tira a terra, o outro isso. E aí tá faltando leiturista. Mas para cortar a água de alguém tinha nome disponível, Marco. É isso que me indigna nessa empresa. E eles vêm aqui pintar. Quando a gerente veio aqui falar, eu pensei o seguinte, não é de Canoas que ela está falando, é outra cidade.
Mas daí como eu via vocês, eu conheço vocês, sei que são de Canoas, dizia, por que vocês estão entrevistando de outra cidade? Você deve ser no outro estado, no Paraná, alguma coisa assim, né? Não, ela estava falando de Canoas, que nós temos equipe, que a gente atende, que a gente é humanizado. Isso não existe. Inclusive, quando eles estiveram na Câmara, primeiro a gente queria uma audiência pública, tá? A audiência pública eles não quiseram. Para que o público diga, traga a conta e mostra. Então eles foram lá na Câmara, falar em salas fechadas com os vereadores. Eu fiquei sentado, escutando e tudo mais. E eles disseram, porque nós temos isso, nós temos aquilo, a gente faz isso, a gente faz aquilo, assim, assim. Eu perguntei para o Madri, para Renato. A verdade é muito atenciosos os dois, muito educados, muito preparados, né? Muito preparados. Tem que elogiar, essa empresa EGE tem que aumentar o salário deles, porque eles são preparados mesmo, assim, são muito competentes. Eu fiz a pergunta assim, então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se é verdade que a empresa atende bem, que não rouba deles, que não está cobrando imposto esgoto indevido e que está fazendo tudo que deve ser, a que vocês atribuem esse conluio da cidade inteira? Está falando mal de vocês. Será que existe alguma combinação entre eles? Porque o que dá a entender é que essas pessoas que reclamam, elas sequer se conhecem. Então nem a tese do conluio, de um grupamento para prejudicar a empresa, não. Por que todo mundo está reclamando, dizendo as mesmas coisas, se vocês são tão bons? E aí eu disse, vocês querem aumentar o atendimento e é esse o problema. Vocês partem do pressuposto errado, de que a pessoa deve o que não deve, que o esgoto está ligado e não está. Vocês querem cobrar. E cobrar 140% ao invés de 70% para vocês é lucro. Então se a pessoa não ligar, vocês não tratam, mas ganham igual. Esse é o problema, em vez de você... mas nós não podemos entrar no pátio da pessoa para resolver. Sim, mas pode cobrar 140%. E qual é que é o problema disso? Se tu quer me cobrar esse carro aqui da Volkswagen 180 mil, eu digo, não, eu vou na Chevrolet, da 130. Não, eu vou aqui na Jeep, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou na Fiat. Agora a água não existe. Ou tu tem a água deles, ou tu não vive. Então é uma sentença de morte. Não se vive sem água. Por isso é um serviço... E não pode ter outra empresa. E não pode ter outra não empresa. Não pode contratar de outra pessoa. Inventa de fazer um poço para tu ver. Exatamente. A questão do posto a gente botou também quando conversou com ela, tá? E ela nos alegou uma série de fatores aí. E eu, inclusive, teve um vizinho que esses dias me reclamou, dizendo que é o seguinte, que ele botou um poço lá, tem há anos o poço, e que agora resolveram fiscalizar o posto. O poço dele. E aí o que acontece? Para ele fechar o poço, eu tenho que pagar 10 mil. E para ele poder usar o poço, e não para beber a água ou qualquer coisa que eu vá, ele vai usar para regar o jardim, pátio, lavar o carro, ele tem que gastar 15 mil reais. Quer dizer, e aí eu até coloquei para a Renata, né, de que Canoas tem um dos melhores lençóis freáticos do Rio Grande do Sul, tanto que empresas se instalam aqui para usar a nossa água para fazer refrigerante, enfim, inclusive água mineral. Exatamente. E aí eles falam em cloriforme fecais, aquelas coisas todas que as empresas usam, né? Para fechar um poço artesiano que o cara se deu o trabalho de fazer lá há muito tempo atrás e agora descobriram que aquilo ali está prejudicando, né? Mas ele criou a família dele, tudo aquilo, as crianças tudo bonita, forte até hoje, né? Mas ele diz, não, nós estamos protegendo tudo, há 15 mil aqui que eu estou te protegendo. Exatamente, aí pode usar o poço para lavar o carro e molhar a grama. Esse é uma injustiça, porque a Corsan hoje está perfurando muitos poços. Qual é o grande problema disso? É que a Corsan está sendo paga para tratar a água para nós bebermos. Porque se é para pegar água no lençol freático, não precisava tratar. A água, muitas vezes, vem água mineral. Sim. Porque é mais barato para eles, é menos produtos. Só que eles estão usando as nossas reservas dos lençóis freáticos, ao invés de tratar a água do Arroio das Garças, que vem contaminada e que tem que passar por todo o processo de purificação para que seja possível, né, para que seja uma água potável, para uso, uma água potável. Tu é do tempo, né, de que a gente fazia fila nesses poços que os caras deixavam na rua, né? Sim. Uma torneirinha. A bica, o próprio Piscinini tinha um super que foi fechado. Nós íamos buscar os baldes d'água, essa água mineral, nós vamos beber e tudo mais. O meu poço eu não sei, daí o cara pegava o poço dele, eu sei porque o meu pai era poceiro.
Então ele faz. O poceiro era uma profissão. Chegava lá, o cara que fazia o poço artesiano. Não é o artesiano. O poço artesiano é empresarial, já é do cara que cavava na picareta. O poço... Isso, que ia calçando com tijolinho, para não desmoronar, para não morrer, para isso, para aquilo. E tem muito no interior ainda? Tem muito no interior, entendeu? Tu vai aqui no bairro Olaria, onde mora o meu sogro, na rua Alberto Rodrigues de Oliveira, número 171, ele tem um poço na casa dele, que eles cavaram lá junto com outras pessoas, mas que tem água até hoje. Claro que como tem água da Corsã, ele usa aquela água do poço para coisa ali, quase que não usa, né? Tem a da Corsã, mas inclusive eu estou a fim de pegar aquela água do poço e vender para a Corsã pela metade do preço, porque eu vou ficar rico. O que a Corsã cobra de nós, se eu pegar a água do poço do meu sogro, eu vou ficar rico, rapaz. A água vale ouro. O que a Corsã está ganhando com água hoje? E eu vou dar uma água já de poço, entendeu? Já que não vem cachorro morto, não vem geladeira, né? Não vem rato, não vem nada, ou seja, uma água muito melhor. Mas daí a Corsã diz que não pode comprar de mim. Porque e o que tu acha que dá para fazer? Porque a CPI tem um limite. Nós estávamos falando agora essa questão da cobrança que tu falasse ali, né? 70% se o cara ligou, 140% se não ligou. Isso é uma legislação federal, está no contrato de concessão tanto da PPP quanto na venda da Corsã. Difícil de mudar para uma iniciativa da Câmara. Mas o que a gente consegue fazer? Até onde a gente consegue avançar? Porque isso que está colocando aqui, a gente já ouviu outros relatos, colocamos para aquele dia aqui também, não é pontual, é generalizado na cidade. Tu tem lá no Guajuveiras, no Matias, no Niterói, casos comuns disso, né? O que tu acha que dá para avançar? É que, constitucionalmente, a água, quem administra é o município, certo? Sim, então, é uma concessão municipal. Isso, tanto é que Canoas foi a última cidade a aceitar a PPP da Corsã. Canoas foi a última. Faltava poucos dias, não ia inviabilizar a venda lá, né? Que o Eduardo Leite queria fazer esse grande gesto. Que já era naquela época sabido que era a principal cidade. E a sem Canoas já é menos cidade. Interessante. Mas o que acontece? O contrato ele é bilateral. Tu tem essa concessão e tu tem essa prestação de serviço. Nós queríamos com a CPI comprovar, porque a CPI era fazer uma CPI para investigar o não atendimento do contrato pela EGEA. Porque se a gente provar através de perícias, porque essa foi a maior rejeição dos vereadores. Até alguns me diziam, Emílio, mas o que nós vamos fazer? Eu digo, olha, nós podemos. CPI tem o poder, inclusive, de quebrar o sigilo bancário, de contratar uma empresa para mostrar que o esgoto que está saindo lá não está sendo tratado, que estão cobrando a mais das pessoas. E aí nós vamos mostrar todas essas questões, encaminhar o relatório ao Ministério Público, que pode, inclusive, através de uma ação própria, algumas cidades já fizeram isso, tá? Algumas cidades já entraram na justiça para suspender a concessão, porque a Corsã não está cumprindo as cláusulas contratuais. Não está cumprindo. A CPI, a ideia seria essa, de comprovar que a Corsã, muito embora o contrato, o município está cumprindo com a sua parte, ou seja, só eles fornecem água, eles fornecem para toda a cidade, inclusive usaram toda a estrutura que já existia, que era pública, né? A privatização veio e deu para eles uma margem de lucro muito grande. Tu imagina, sem o esgoto, Canoas já tinha 20 milhões de lucro com a Corsã, empresa estatal. Agora com a questão do esgoto, isso aí foi aos ares. Eles cobrando mais, é comum o número de pessoas que chegam no gabinete vereador, olha aqui, ó, a minha conta era 140, está 1.200, eu não tenho como pagar. E é pior, vereador, eles dizem. Se veio 1.200 agora, o mês que vem 1.200, como é que eu vou parcelar? Sim. Uma conta que vai vir de novo. Outra. De novo, isso inviabiliza. Então, é por isso que eu acho que nós não podemos nos calar, e a CPI, eles só decidiram abrir uma outra sede, contratar 21 leituristas e não sei o quê, botar mais 4 líderes, não sei das quantas, para atender as pessoas, depois que foi aberta a CPI. Porque a CPI, ela chegou a ser aprovada com 7 vereadores.
Aí eles chamaram lá, os vereadores, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, de agora em diante nós não vamos roubar mais, nós vamos trabalhar direitinho, nós vamos botar lei turista, nós não vamos fazer pela média, nós não vamos cobrar esse absurdo, nós não vamos xingar as pessoas, e prometeram um monte de coisa. Eu disse, não, vereadores, eu entendo, vocês acreditaram, e não é nem crítica aos vereadores, cada um acredita, não, é muito parecido com o que o Rodrigo disse. O que nós vamos fazer agora? Assim como acreditaram na época que aprovaram a PPP, né? Que ia melhorar. Exatamente. Né? Né? Exato. E que estava para não ser aprovada e acabou sendo feita na última hora. Na última hora teve votos ali que foram. Então, a nossa pretensão com a CPI era provar a fragilidade da empresa, o não cumprimento, porque a CPI ela tem vários desdobramentos. Um deles é o arquivamento. Tá tudo certinho, essas pessoas tudo estão mentindo, não é verdade nada, a coisa está direitinho. Não estou roubando nada, as ruas estão boas e o esgoto está sendo recolhido. Arquiva. O segundo é dizer o seguinte, olha, de fato tem esses problemas e nós vamos encaminhar esse relatório ao Ministério Público para que tome as devidas providências, para inclusive suspensão, multa, etc. Assim. O terceiro não cabe a ela, né? Que é uma comissão processante para perda de função pública, ou isso, aquilo que daí é nesse ponto que a gente quer chegar. O último ponto que tu falou, o terceiro ponto aí, o mais grave de todos. Se prova com a CPI e vai para o Ministério Público e diz que a empresa não tem condições de gerir mais a questão da água em Canoas e do esgoto. O que vai ser feito após isso, Emílio? O Ministério Público é o titular, é a pessoa capacitada para proteger a coletividade. E ele pode entrar com uma ação em nome da coletividade. Eu, como advogado, só posso entrar na tua defesa se tu me contratar. Agora, as pessoas em geral, existe a ação civil pública, existe a ação popular, então existem vários tipos de ações. O Ministério Público, ele é, por lei, o representante da coletividade. E se tem algo que prejudica a coletividade, ele pode entrar com a ação. E a ação é, inclusive, dizer que essa empresa tem que ser afastada, e aí tem vários caminhos. Pode passar para o município administrar, pode passar para o Estado, pode ser por exemplo, nós temos a Grampal. Pode ser o seguinte, não, vai fazer uma empresa geral para que a Grampal administre. Ou seja, as opções são imensas, são diversas. Mas a pretensão é uma, proteger da rapinagem. Qual é que é o problema, Marco e Rodrigo, quando uma empresa tem um dono? O dono quer lucro. E não há problema nenhum em ter lucro. Se eu sou vendedor de canequinha, eu quero vender cada vez mais canequinha, eu quero ter dinheiro. Não tem problema. O problema é quando eu quero ter lucro, sapateando no pelego dos demais. Roubando, desviando, mentindo. Isso é crime. Uma empresa que nem a Corsã, que a conta de 100 foi para 300, ela teve 200, 300% de aumento na sua arrecadação. Esse dono da Corsã está dizendo, eu achei a galinha dos ovos de ouro. Só que enquanto nós não pararmos isso, o absurdo continua. É o Banco Master, que pegava o dinheiro dos fundos e aquilo guardava e desviava. Ele tinha um tempo para explodir o Banco Master, mas até lá ele enriqueceu várias pessoas. Quando o Banco Central disse, não, extingue aqui, prende aqui, faz isso, faz aquilo, extinguiu. A Corsã é o Banco Master de Canoas. Ela vai estourar. Só que nós temos que antecipar esse estouro para que as pessoas não sofram. Tem pessoas que não dormem. Tipo assim, a minha conta veio 2 mil, eu não tenho esse dinheiro. Esse o seu Gentil, ele pegou e disse assim, vereador, eu não tenho quase 3 mil para pagar. E eu tenho um pequeno comércio aqui na frente. Me escrevem em outra conta. Eu vou ficar sem água. E o pior de tudo, eles vão me inviabilizar a minha vida. Porque daí eu tenho que fechar o meu comércio. A minha aposentadoria é insuficiente. Eu que alimento meus netos. Por quê? Por causa de uma empresa que não faz as coisas certas. E é frente a... Por isso que às vezes, porque algumas pessoas me disseram assim, não, está sendo muito duro com a empresa, está sendo desrespeitoso. Porque tu diz que eles roubam, que eles desviam, que eles são maldosos, que são isso. Eu digo, não. Quem está sendo desrespeitoso é a empresa, com aqueles que nos elegeram para representar, que são os mais humildes. Marquito, Simbecker,
os endinheirados da cidade eles vão resolver na justiça, vão contratar advogado e vão ganhar. Essa empresa lá esses servidores, esses munícipes lá da Matias, vão ser indenizados pelo erro e pela vergonha que eles passaram, vão contratar advogado. Só que aqueles que vão atrás de advogado e abrem um processo, eles vão acabar ganhando. Mas se tiver 30 mil pessoas prejudicadas, vai 1.000 entrar na justiça, eles ainda têm 29 mil pessoas que eles vão ter lucro. E são essas pessoas que nós temos que proteger. Fora aqueles, Marco, que não foi o absurdo. A conta foi de 100 para 190. O cara não se toca, ele tem a conta, desconto em débito automático e tudo mais, isso e aquilo. Subiu, o que eu vou fazer? Mal sabe ele que ele está sendo injustiçado. Que quando a média passa do custo dos R$9, dos R$8 ali, ela sobe e ele vai dizer, eu não gastei isso. Ele diz, não, no próximo mês a gente abate. Sim, mas já cobrou ele com preço abusivo, que ele não usou. Então eu acho que nós não podemos acatar isso. E eu te digo mais, minha opinião, a CPI vai sair. Porque os vereadores lá que retiraram a assinatura me disseram, nós demos uma chance para eles. Sim, aí se não melhorar, nós vamos voltar a assinar. Eu disse, tá bom. E após o tal acordo, né, que foi feito, né, que tiveram, logo que a CPI perdeu aquelas 3 assinaturas, que tinham 7 e de repente ficou só 4, né? O que melhorou a empresa ou não melhorou nada? Eles simplesmente foram lá, falaram e não resolveram nada? Minha opinião é que não mudou nada, tá? As pessoas continuam. Isso já faz alguns dias, são quase 20 dias, né? Porque a alternativa que a empresa propôs, para mim, ela é absurda. Porque eu não preciso de mais gente para atender. Eu preciso de mais gente com compreensão do equívoco que eles estão cometendo. Marco, ou mal ou bem, as pessoas estavam sendo atendidas. Tinha uma fila, tinha isso, mas iam ser atendidas. Sim. Iam ser atendidas. Então, mas o leiturista, vocês têm obrigação de contratar isso. Eu vou resolver o problema de vocês, eu vou contratar 20 leituristas. Mas isso é o mínimo. Tu tá contratando alguém para ir lá dizer quanto que a pessoa gastou de água. Tu acha que isso é alternativa? Isso sempre existiu. É tipo a usina, né, que foi feita agora, que eles fizeram, adquiriram aqui em Esteio uma usina de asfalto, né, para produzir o próprio asfalto. Fazer a tal cirurgia plástica que tu fala aí, né, para dar uma consertada. Uma usina não conserta o estado inteiro, né? Não, e pior do que isso, Marco. Tu pode ter um martelo na mão de um carpinteiro, aquilo funciona. Na mão de um médico não funciona, ele não sabe pregar. Esse dia no sítio lá eu fui pregar algumas coisas, bati no meu dedo. Se a empresa não sabe consertar, não adianta ela ter asfalto, pedrinha, cimento. É a técnica e o relaxamento e a aceitação por parte da empresa. Porque se a empresa fosse séria, ela contratava alguém para ir lá e fechar o buraco. No outro dia, ia o cara lá e dizia, não vou te pagar, tá mal feito. Não tá bom. Não tá bom, é simples. Eles não precisavam ter uma usina de asfalto, bastava eles ter vergonha na cara. Eles estão esburacando a cidade, mano. Não, e a usina de asfalto, na verdade, ela barateia o custo da Corsã. Só. Né? Mas ela não resolve o problema se o cara fizer mal feito. Ela vai ter asfalto à disposição. Mas para mim, se ela tem asfalto à disposição ou se ela comprou, para mim é indiferente. O que eu quero é o serviço bem feito. Não, nós temos uma usina como se fosse uma empresa pública. Nós vamos baratear agora. Porque se a prefeitura tem uma empresa, tem uma usina de asfalto, vai baratear, vai sobrar dinheiro para onde? Saúde, para educação. Para fazer mais asfalto. Fazer mais coisas, fazer mais asfalto, é isso. Né? Desde o tempo do Lagranha. É assim, né? Então é isso. O que eu queria te perguntar ainda sobre a questão da CPI. Qual é o calendário que tu imagina? Tu falou, a CPI vai acontecer. Tu acha que ainda em maio, junho, assim, é possível que essa discussão seja retomada? Ou tu acha que ainda leva mais um tempo para esse convencimento? Porque a Corsã, eu vi que ela fez movimentos assim, bastante políticos, né? Montou uma equipe para atender os vereadores, vai contratar essas pessoas, vai botar ali e tal. Mas na prática é o que tu falou, lá na ponta que a gente precisa saber se a coisa avançou, né? Sabe qual é o problema assim também que eu vejo?
todas as alternativas da Corsã, certo? Eu tenho uma usina de asfalto. Não quero saber se tem usina, não. Eu quero saber de arrumar a rua. Eu vou ter leiturista. Cara, isso é obrigação de vocês. Eu vou ter gente para atender. Sim, mas se tu não vai ter gente para atender numa empresa, isso é o mínimo que se quer, né? Agora, o que eles estão querendo é que os vereadores sejam funcionários da empresa. Não, eu vou ter gente para atender os vereadores. Mano, o que nós queremos é que as pessoas não precisem ir até o vereador. Eu não sou funcionário da Corsã. Quando eu fui ali com aquela família, eu me sensibilizei, acho que era uma sexta-feira à tardinha, né? A prefeitura já estava fechada. A Corsã, inclusive, fechou antes de eu sair de lá, porque eu já estava lá dentro, por isso que eles tiveram que atender assim, né? Porque eles fecharam as portas depois. Eu fui lá porque eu fiquei sensibilizada, mulher grávida, o cara chorando, eu estou sem água. E hoje é sexta-feira, não vão ligar a minha água. O que eu vou fazer? Mas o que acontece? Não, os vereadores podem ir lá. Sim, mas eu já tenho, acho que em torno de umas 80 pessoas que mandaram mensagem para nós. Eu digo, se você tem problema, mande aqui as mensagens. Como é que eu vou levar as 80 pessoas lá para ser atendido? Eu vou começar de manhã, vou até à noite, durante o mês todo. Mas isso é para dizer o seguinte, não, vereador, viu que nós temos boa vontade? Tu pode ir lá e atender com as pessoas. Mas as pessoas não precisam ser tuteladas. As pessoas têm autonomia. Sim, serviço que deveria ser pontual e natural, tu tem que estar reclamando para ser feito, né? A família Bessa, se eu não tivesse lá, não ia ser resolvido, porque eu tive que enfrentar. Vocês estão errados. Então, eles têm conta pendente, então me mostra aqui cada conta. Essas aqui, não, uma só, depois a outra. Mostrou uma. A mulher foi no celular ali, não, esse aqui foi pago com outro. Fechou, não, esse aqui foi pago com WhatsApp. Veio aqui, tá, pagou. Não, essa aqui realmente está paga, Bate. Qual é a segunda? Tem essas aqui, não, me mostra a próxima. Nós tivemos que ir num caminho ali, eu levei umas 2 horas sendo atendido ali. Certo? Tanto é que a empresa fechou conosco. E a minha dúvida é justamente essa. Se tu não tivesse, provavelmente o cara teria saído sem solução. Água. As pessoas estariam sem água. Que alguém ia acabar dizendo para ele isso, tu não pagou. Ou ele ia dizer, não, tá bem então, o que eu devo que eu vou pagar? Ele vai pagar de novo. Isso no Código Penal, isso se chama extorsão. Buscar dinheiro, lucro, mediante uma ameaça. Sim, que é o fato de ficar sem água, que é algo essencial para todo mundo. Estão extorquindo as pessoas. Isso seria quase uma milícia, né? Gente, isso tem nome no Código Penal, entendeu? É extorsão, é crime, é falsidade. Como é que vai dizer o seguinte, o esgoto está disponível? É mentira de vocês. Será que eu, vereador, tenho que pegar a pessoa e dizer, olha que ela não tem esgoto? Eles sabem onde tem o esgoto. E a pessoa precisa de mim para ir lá e dizer que não tem? Vou te falar uma outra coisa. Eles disseram, nós estamos colocando um não sei o que móvel, né? Rapaz, a pessoa tem esse problema hoje, ela tem que ir na Corsã. Tem amanhã, as pessoas têm que ter um local para ir, não adianta ir móvel para lá e etc, isso aquilo. Isso tu faz mutirão. Quando tu quer fazer mutirão para fazer identidade, quem quiser vai lá e etc e tal. Não, esse problema ele é rotineiro, então não adianta isso, as pessoas têm que ser atendidas e as pessoas não têm problema em ir até ali, a passagem está de graça. Só que eles têm que ir ali para ser atendido, para resolver e não para extorquir. A primeira coisa, e isso o Madri, inclusive, falou, Emílio, é o seguinte, pede para eles parcelar essa dívida aí. A gente parcela em várias vezes, o quanto eles precisar, e a gente manda ligar água hoje. Eu disse, mas Madri, como é que ele vai parcelar algo que ele não deve? Não, mas está aí, está aberto. Mas então permita que a pessoa... Pede que a pessoa me permita comprovar que está pago. Porque se, de repente ficou uma continha para trás, a pessoa não pagou. Cara, faltou essa aqui mesmo. Vamos lá. Cara, vamos lá, vamos pagar, vamos isso, vamos aquilo, etc e tal. Não, mas tanto é que eles provaram, um a um. Foram provados. Aí depois, então, realmente foi um engano, tá? Paga essas 2 aqui de março aqui que nós vamos ligar. Que paga as 2 de março? Tinha vencido há uma semana aquela conta, não foi por causa daquela conta que cortou. E de novo ela insiste. A empresa não religa a água de quem tem débitos pendentes. E eu disse, mas o débito pendente pelo qual houve o corte e a suspensão do fornecimento não foram esses.
Sim, simplesmente não existia o débito. Não existia. Existe agora, claro, e a pessoa devia, vai pagar. Tanto é que a pessoa chegou em casa e disse, Emílio, para não me incomodar, a pessoa com medo, né? Eu tenho medo deles virem me cortar por causa disso aqui. A gente já pagou aquelas que venceram há 10 dias aqui. Nós já pagamos. Eu disse, vocês não precisavam pagar, porque tem um prazinho ali e tudo mais. Mas não, mas a gente tem medo deles virem de novo e nós passar vergonha de novo. E aí eu te pergunto, eu vou ficar insensível, eu vou me calar, dizer que eu estou sendo duro com eles? Duro está sendo eles com as pessoas pobres da cidade, Marco. Sabe, tu acha que dá para fazer essa CPI logo? Assim, para esse ano ainda? Tu sabe o que é? Sabe o que é? Assim, tem um calendário eleitoral, tem um monte de coisa na frente. Mas o calendário eleitoral no caso, não é eleição municipal, né? Então ele dá para tocar. Tu acha que não interfere? Então? Eu acho que não interfere, mas assim, depende da sensibilidade de cada um, entendeu? Eu vejo assim que a Corsã ela é muito poderosa. Os vereadores, eu sou um deles também, a gente rejeita a CPI. Porque a CPI é um caminho que tu sabe como começa, não sabe como termina. Daqui a pouco essa CPI dura 6 meses. Pois é, exatamente isso. E é aquilo, e é dia e noite, é ouvindo gente, Ministério Público e perícia, e contrata advogado, e a Câmara já não pode mais pagar advogado, e a empresa que é poderosa entra na justiça para derrubar a CPI, nós temos que ter um advogado para dizer que não, nós estamos no rito certo. E isso o que acontece? Tem vereadores assim, Emílio, eu vou me absorver aqui dentro e isso vai me derrubar, eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho que ver a questão, por exemplo, do DIC, eu tenho que ver a questão da saúde, eu tenho que ver a questão lá da UPA que fechou, eu tenho que ver isso, eu não posso ficar por isso. Então a gente empurra a CPI até não dar mais, assim, mas eu acho que hoje, daí é uma opinião assim, minha, né? Que a CPI já não dá mais para segurar. Então, eu acho que os meus colegas vão acabar sendo convencidos disso, mas eu acho que isso leva uns 3, 4 meses ainda. 3, 4 meses para resolver, entrar com a CPI. Isso. A CPI está aberta, mas o pedido está aberto. 6 meses, né? Para fazer todo o processo. Claro. Enquanto isso, a empresa continua trabalhando da mesma forma que está. Não tem como antecipar isso, trazendo a empresa na responsabilidade? A empresa não cumpre. Essa é que é a questão. Porque a empresa diz o seguinte, não, nós temos uma concessão, nós estamos trabalhando, fazendo aqui, porque isso aqui é a norma, é isso aqui, eu cobro porque a lei me garante, a lei garante isso. Tudo que a lei beneficia eles cumprem, mas o que a lei manda eles fazerem, eles não fazem. Né? Então tu acha que a CPI é a única solução? Eu estou buscando outro caminho agora, que pedir para a comunidade trazer todos os problemas, nós vamos juntar e vamos convidar os vereadores que quiserem para nós irmos até o Ministério Público, né? Para levar essa questão para dizer o seguinte, para convencê-los a abrir um processo de investigação, né? Isso parece ser uma coisa mais imediata do que uma CPI, né? Imediata. Nós demos até o dia 17 de abril para as pessoas levarem. 17, né? 17 de abril para as pessoas levarem, né? Aí é uma sexta-feira, aí 18, 19, no dia 20, nós já vamos visitar o Ministério Público, convidar os vereadores que quiserem, para a gente levar isso e pedir uma intervenção do Judiciário. E vocês já tiveram alguma reunião prévia com o Ministério Público sobre isso ou não? Não. Eu estou juntando elementos para chegar lá e dizer o seguinte, esse é o problema da cidade, esse é o contrato, esse é isso, isso é aquilo. Nós achamos que a coletividade, né, que o Ministério Público, em nome da coletividade, pode entrar com a referida ação, a coletividade está sofrendo. Se a senhora quiser ouvir os munícipes, né, porque isso aqui de repente pode ser coisa de político, de querer imagem, de querer holofote, né, então a gente entrega para a senhora, para o senhor aqui, para que tome as devidas providências. Essas são as pessoas testemunhas, nós também nos colocamos à disposição e vamos colocar todas as pessoas e deixar com que eles investiguem, né? O caminho que seria mais imediato, né? Nós vamos fazer isso. Mas assim, essa questão dos investimentos também, vocês têm acompanhado ou ainda não é a pauta? O volume de investimentos que a Corsã precisa fazer, se está adequado, está inadequado, isso ainda não chegou nesse ponto. Isso era um papel da CPI, porque a CPI pode determinar, dar prazo para que eles juntem a lista dos investimentos com comprovação. Porque uma coisa é eu chegar aqui, não, nós temos investido numa ETA, numa ET, numa isso, numa aquilo, multiplicamos, recuperamos, fizemos isso, tantos metros cúbicos de água, tanto isso. Para a CPI não tem isso, não queremos saber o que tu está falando, nós queremos saber a comprovação, tem que trazer o relatório aqui, quem é o engenheiro que assinou, o que vocês fizeram.
quantos metros cúbicos de água vocês estão conseguindo, quantos metros cúbicos de esgoto vocês estão tratando, aonde que é largado o esgoto, nós Índice queremos de ir lá. eficiência, né? Estão tirando e estão tratando. Aquele dia que a gente falou de uma perda que um tempo atrás chegava a 50% da água captada se perdia no caminho. Porque eles não se preocupam com isso. E essa explicação, uma audiência pública, cobrando, que tu né? disse que... Independente de perder. Teve uma questão de... Tu falou antes de fazer uma audiência pública e que eles se recusam a vir falar sobre isso. O que acontece? Eles não querem isso e pediram para os vereadores para não fazer. E convenceram os vereadores, porque a audiência pública aqui, por exemplo, uma família que teve a conta d'água a 2.000 e que cortaram a água, não tem como pagar, eles estão loucos, né? Daqui a um pouco pode dar um quebra-quebra, alguém enlouquecer, se botar neles, então eles acham isso, né? Não é um absurdo, a preocupação deles não é absurda, porque isso pode acontecer. Pode acontecer mesmo, porque uma coisa, tu tem um cachorrinho, tá? Que ele é mansinho. Aí tranca ele numa peça e começa a bater nele, daqui a um pouco ele se bota em ti. Porque ele vê o seguinte, eu não tenho saída. Eu não tenho saída. Eu tenho convicção de que esse ano vai ser o ano em que nós vamos ter em Canoas o maior número de poços artesianos clandestinos. Ainda se faz isso, né? Se faz, tem empresa. Bota na internet agora, quero fazer poço artesiano. Tem 18 empresas que vão te mandar proposta agora. O que acontece um poço artesiano? 2, 3 mil a pessoa faz um poço artesiano. 2, 3 mil. Só que a gente não quer comprometer o nosso lençol freático. Só que tu entende que a pessoa... E hoje a pessoa está embretada, porque se ela faz o poço, tem que pagar água e esgoto igual. E aí descobrem o poço clandestino e tem que pagar multa, mandar fechar. Pagar multa, mandar fechar e tudo mais. Porque daí é barbada para eles. Não, tem um poço aqui, faz com drone, faz isso, aí vão com a polícia, faz um AUE, vão lá, fecham. Eles são muito eficientes. Eles foram eficientes para cortar a água da família do seu Bessa. Levaram a brigada militar e mentiram para a brigada, né, que inclusive ele estava armado. A família do seu Bessa, o brigadiano disse, vocês têm arma, não sei o que e tudo mais. E ele disse, não temos arma, a nossa família é trabalhadora, isso e aquilo. Inclusive o seguinte, se o senhor quiser entrar no... Eles não, mas se vocês quiserem entrar no nosso pátio, a gente abre os portões para vocês. E até dei parabéns pro... Esqueci o primeiro nome dele, que era o filho, o pai, mas o patrão, né? Parabéns pela tua conduta, foi correto. Ele pegou e disse, o senhor quer entrar aqui em casa, o senhor pode revirar tudo aqui, a casa daqui, a casa dali, não tem problema. Eles não vão entrar, mas vocês entram. E não precisa de mandado judicial para entrar na minha casa. Ele me contou que o policial... Eu abro o portão. Isso, o policial disse, não, a gente está vendo que vocês são gente boa mesmo, que não vão perder tempo com isso, fica tranquilo. Daí ele pegou e disse, mas então por que vocês vão deixar eles cortar a nossa água? Daí, claro, o policial disse, não, é que esse não é o nosso papel, nós viemos aqui só para dar garantia de que não haveria um conflito. Isso, só isso. Então a brigada fez o seu papel. Agora o que me choca é a Corsã chamar a brigada para intimidar um cidadão que precisa de água, Marco. E aí, Becker, tu has de convir, né? O ódio que essa pessoa deve estar dessa empresa, né? Sim, a gente tem que... eu entendo que a questão da CPI não tem mais como evitar. Mesmo que a Corsã esteja fazendo o que ela diz, porque alguma hora tem que aparecer isso. Mas a preocupação até, naquele dia a gente acabou falando um pouco disso, que é esse, o nível de investimento que deveria estar sendo feito e como evitar que esse tipo de coisa... Isso também não ficou muito claro, a gente conversou bastante aquele dia, como podemos evitar que esse tipo de coisa continue se repetindo. A conta exagerada... para mim é só parte assim do problema, né? A CPI, aliás, começou até nas primeiras conversas, a CPI não, as primeiras queixas que surgiram na Câmara sobre a Corsã era de problemas nas ruas, mas foi logo seguida as pessoas começaram, a rua tá ruim, mas a minha conta tá pior. E a questão E se a rua tá ruim, mas eu tenho água em casa, eu tô vivendo. Exato. Eu tomo banho. E a questão dessa questão de faltar atendimento mesmo, de não ter onde procurar o sistema que eles têm, até já usei algumas vezes, tudo, ele não é ruim assim, para atendimento eletrônico, mas as pessoas precisam ainda, né, principalmente quando é uma questão de dinheiro, assim, né, para minha conta até já precisa de um atendimento presencial, precisa falar com alguém que possa de fato resolver, né? E eu preciso mostrar, que hoje tem um aplicativo, né? A conta foi paga. Como é que eu provo? Tá aqui o meu celular. Chegou ao ponto de ele dizer, vocês devem uma conta aqui, essa aqui, R$ 7,21. Exatamente isso. E ele disse, mas está aqui. Ela disse, não, essa aqui é R$ 7,32. Bah.
Tinha pago a mais. Daí ele pegou e disse assim, a gerente junto, tá, gente? A gerente junto. Ele disse assim, não, mas eu vou te explicar, o filho do seu Bessa. Eu vou te explicar então como é que é. Quando a gente paga pelo aplicativo e a conta está um pouquinho atrasada, o próprio aplicativo, ele cobra um pouquinho a mais. Ele já corrige ali. Então, se é, muito esclarecido o rapaz, né? Se é verdade que eu paguei a conta errada, me diz que conta é essa que deu 7,36 e não 7,21. Sim, me mostra essa do valor Aí certo. chamaram uma outra pessoa, não, de fato é a mesma conta, não baixaram. Aí como é que tu faz isso por aplicativo? Tu não consegue falar, porque ele Entendeu? tem as opções ali Isso. determinadas. Ó, quer falar com alguém, quer isso, quer aquilo, acabou. E eu tenho absoluta certeza que aquele menininho que estava atendendo, ele menininho, devia ter 19 anos, ele só chamou as outras duas gerentes ali porque eu disse, não, eu estou aqui com eles porque eu sou advogado da família, eu quero entender para orientar eles, se eles vão na Defensoria Pública, se eles vão lá na Rita dos Reis, se eles vão no La Salle, se eles vão no Ministério Público. Daí, quando a gerente chegou, daí o Madrid já tinha falado, ó, o vereador tá aí, daí sabia que eu era vereador, então daí veio mais gente atender, entendeu? Tanto é que quando ele foi para casa, ó, Emílio, eu vou para casa, porque eu acho que já vão ligar a minha casa. Não, acha não, já vão ligar a tua água. Só que quando ele chegou lá, já estavam ligando. Que eficiência. Eu queria isso para uma empresa. Eu vi que a gerente falou aqui, não, inclusive quando alguém diz que tem um probleminha, a gente manda uma equipe lá para ver o que houve. Testa isso. Pede para um cidadão dizer, ó, tem um problema aqui, eu quero que vocês mandem para ver quando é que a equipe vai chegar. Eles não têm leiturista. Aí tu vai querer me dizer que eles têm gente que vai lá olhar, não, tem isso, tem aquilo, tudo mais. Eu esperava que ainda fosse rápida a questão da CPI, mas é uma leitura que eu tenho ali do que eu tenho ouvido dos vereadores. Eu tenho. Os vereadores eles têm uma certa rejeição com o CPI, eu também tenho. Ele te absorve muito, Eu já fui presidente de CPI, de comissão processante, o desgaste é imenso. É audiência que começa às 9 da manhã e vai até às 10 da noite. Porque são testemunhas, tu tem que ouvir, tem que isso, tem que aquilo. Aí tu pega um advogado bom, que nem o doutor Rodrigo Schmidt, que faz 82 perguntas, entendeu? Na última CPI ele fazia isso com a gente. Uma testemunha ficava 8 horas sendo inquirida na Câmara. Então os vereadores, nós vamos ficar sentados aqui mesmo. E aí o que acontece? E se a gente não ficar sentado, vamos mostrar que os vereadores não estão interessados. Eu entendo meus colegas vereadores, eu entendo eles, entendeu? Mas eu não tinha alternativa senão, pelo menos, tentar. Propor. Sim. E eles me disseram, não, nós não temos como escapar, eles vão pagar. Isso é pacífico de todos os vereadores, todos. Porque o vereador é o cara que vem da vila, entendeu? Ele mora na vila. Se tu pegar os vereadores ali, eu moro no Guajuviras, o Bamberg e o Dário moram na Olaria, você mora em Niterói, o outro mora na Granja, o outro mora na Matias, o outro mora na Rio Branco. Que é no meio da população que vai na tua casa. Sim, esse assunto seu Emílio, chega na conta, seu Emílio. Olha aqui a minha conta, seu Emílio. Chega na casa deles também. Chega. Tanto é que tem vereadores da base governistas que chegaram e disseram, não, nós vamos assinar agora, acabou, chega. Aí foram convencidos depois ali com as promessas da Corsana. Lembrando que esse episódio tem o apoio da SIX, da Prefeitura de Canoas. Está acontecendo, está avançando. E Canoas segue avançando também na proteção contra cheias, com obras em andamento que já mostram resultados importantes do trabalho da Prefeitura em diferentes regiões da cidade. Os trabalhos nos diques de Niterói, Mato Grande, Matias Velho e Rio Branco já avançaram significativamente, reforçando a segurança de áreas estratégicas. Ao mesmo tempo, o Muro da Cassol entra em fase de conclusão e deve ser a primeira obra de proteção contra as cheias entregue no Rio Grande do Sul desde a enchente de 2024. É um conjunto de ações que fortalece a cidade, aumenta a capacidade de resposta diante de eventos extremos e traz mais tranquilidade para quem vive nos bairros mais atingidos. Quem quiser acompanhar de perto cada avanço pode acessar o portal da reconstrução pelo endereço reconstrução.canoas.rs.gov.br e conferir o andamento das obras em tempo real. Está acontecendo, está avançando. Canoas segue em frente. Emílio, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Um baita papo sobre Corsã, sobre os problemas. Sempre um prazer conversar contigo. É um prazer estar com Estamos vocês. juntos aí desde o tempo do Mochila. Desde o tempo do Mochila. O Rodrigo não sabe que é um Mochila. Eu sou jovem, tenho 18 só, então vocês são do tempo antigo. Tu tem, a gente olha para ti e vê que tá jovem. Obrigado, Emílio. Valeu. Muito obrigado mesmo, foi bem esclarecedor.